A voz mais estrondosa raramente sai vitoriosa. Geralmente, é a voz mais calma e carregada de propósito que prevalece. O silêncio simboliza força. Quando você limita suas palavras, as pessoas ficam mais atentas. Ao dedicar tempo para observar, você consegue se destacar na multidão de forma eficaz. Em uma era hipnotizada pelo barulho constante, sua habilidade de conter suas palavras se torna uma ferramenta poderosa. Se você revelar demais, perde sua vantagem. A verdadeira força está enraizada no silêncio. O poder autêntico ressoa ao invés de gritar. Você vai moderar seu discurso e refinar suas ações, ou continuará desperdiçando seu potencial com conversas desnecessárias? O mundo já está observando o que você faz. Em breve você vai perceber como abraçar o silêncio pode ser sua vantagem oculta para alcançar mais sucesso, falando menos e agindo mais. A essência do silêncio intencional. Já reparou como aqueles que exercem mais influência em uma sala costumam falar menos? Eles ouvem atentamente, observam cuidadosamente e, quando escolhem falar, todos prestam atenção às suas palavras. Isso não é mera coincidência, é a eficácia do silêncio intencional em ação. Em uma sociedade que valoriza o barulho e destaca as vozes mais altas que clamam por atenção, o silêncio se tornou uma habilidade negligenciada. Mas não se engane, o silêncio não é apenas a ausência de som, é poder por si só. A capacidade de permanecer em silêncio enquanto outros disputam reconhecimento demonstra imenso autocontrole e força interior. Pense nas mentes brilhantes que influenciaram nosso mundo. Elas conquistaram destaque ao transmitir incessantemente seus planos? Não, elas trabalharam com silêncio focado até que suas conquistas falassem por si. O silêncio intencional ajuda você a economizar energia mental. Cada palavra tem um custo: atenção, foco e energia que poderiam ser dedicados aos seus objetivos. Quando você opta por falar menos, naturalmente cria espaço para realizar mais. Isso não significa que você deve se tornar um comunicador retraído, mas sim ser deliberado, tanto com suas palavras quanto com seus esforços. A importância do silêncio vai além de simplesmente conter seu discurso. Trata-se da disciplina de silenciar a autocrítica negativa, calar as desculpas e abafar as distrações que afastam você do seu verdadeiro propósito. Quando você adota o silêncio intencional, começa a perceber os sussurros das oportunidades que frequentemente ficam escondidos pelo barulho incessante. Você pode estar se perguntando: como posso aproveitar o poder do silêncio na minha vida? A resposta é simples, mas profunda. Comece ouvindo mais do que fala. Em reuniões, tente resistir ao impulso de dar sua opinião imediatamente. Em vez disso, absorva o que os outros estão dizendo, processe tudo completamente e então, somente quando for necessário, compartilhe suas percepções. Observe como as pessoas reagem de maneira diferente aos seus comentários quando eles vêm de um lugar de silêncio refletido em vez de observações impulsivas. Muhammad Ali, um dos boxeadores mais icônicos da história, certa vez disse que a batalha é ganha ou perdida longe dos olhos do público, na academia, na estrada, muito antes de pisar sob os holofotes. Seus maiores triunfos não foram alcançados através de discursos inteligentes, mas durante as horas silenciosas e árduas de treino, quando ninguém estava olhando. Abrace o poder do silêncio intencional. Permita que suas ações ressoem enquanto suas palavras permanecem escassas e ponderadas. Lembre-se, uma cachoeira faz barulho, enquanto o vasto oceano permanece silencioso. É nas profundezas do oceano que está o verdadeiro poder. Seu caminho para o sucesso não começa com declarações grandiosas, mas com uma determinação silenciosa. Comece agora. Fale menos. Ouça mais. Trabalhe com afinco em silêncio e veja como seus resultados criam o barulho necessário para causar impacto. Por que o silêncio é tão importante? Você já parou para pensar o quanto sua vida está barulhenta?
Não é só o barulho externo, embora ele seja grande, mas o fluxo incessante de informações, opiniões e distrações que invadem seus pensamentos a cada momento em que você está acordado. As reuniões intermináveis e as conversas sem fim criaram um mundo onde o silêncio é uma raridade. Esse barulho não é só irritante, é uma barreira para o seu sucesso. Quando sua mente é constantemente inundada com informações, pode se tornar impossível engajar-se em pensamento profundo, reflexão significativa ou planejamento estratégico. O clamor da vida contemporânea surgiu como o maior ladrão do seu potencial. Mas a questão vai além da produtividade. Esse barulho constante mina sua capacidade de tomar decisões sensatas. Quando você se vê constantemente reagindo à crise mais recente, atendendo à demanda mais imediata ou sendo puxado para mais uma discussão, você se priva do espaço mental necessário para o pensamento estratégico. O barulho bloqueia o silêncio necessário para que a sabedoria surja. John F. Kennedy frequentemente reservava períodos designados para refletir sobre sua agenda presidencial, momentos em que se isolava do caos do Salão Oval para contemplar e avaliar os desafios críticos que o país enfrentava. Esses momentos não eram indulgências, eram essenciais para uma liderança eficaz. Estabeleça espaços físicos que promovam o silêncio. Mesmo que seja apenas um cantinho da sua casa onde você possa se sentar sem ser incomodado por 15 minutos, ter um lugar específico para a contemplação silenciosa pode revolucionar seus processos de pensamento. O renomado industrial Andrew Carnegie mantinha um quarto dedicado em sua casa para se isolar e pensar sem interrupções, uma prática que contribuiu significativamente para o seu notável sucesso. O silêncio é fundamental porque é só dentro dessa quietude que certos processos mentais importantes podem acontecer. No silêncio, você consegue conectar ideias diversas e fomentar a inovação. No silêncio, você reflete sobre suas verdadeiras prioridades, em vez de reagir apenas ao que parece urgente. No silêncio, você escuta sua sabedoria interior, ao invés de absorver continuamente as opiniões alheias. As distrações da vida moderna têm como objetivo roubar de você seu ativo mais precioso, sua capacidade de pensar com clareza e tomar decisões firmes. Não ceda esse poder sem resistir. Proteja o silêncio como o recurso inestimável que ele realmente é. Pois em um mundo que muitas vezes valoriza o barulho em detrimento do silêncio, dominar a arte do silêncio se tornou uma vantagem excepcional na competição. Abrace o silêncio de maneira consciente e veja como sua clareza de pensamento, suas habilidades de tomada de decisão e, por fim, seus resultados começarão a destacá-lo da multidão barulhenta e distraída. Reservar um momento para observar antes de agir é fundamental. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas raramente revelam seus pensamentos de imediato? Elas observam, param, absorvem o que as cerca e então agem com precisão e eficiência. Isso é intencional. É o silêncio usado como uma tática e representa uma das estratégias mais poderosas que você pode incorporar na sua busca pelo sucesso. Sempre que você se encontra em um novo ambiente, seja em um negócio, em um evento social ou no início de um novo emprego, existe uma pressão imensa para demonstrar seu valor instantaneamente, para expressar suas percepções e mostrar sua expertise. No entanto, esse instinto, embora compreensível, muitas vezes leva a ações apressadas, motivadas por um conhecimento incompleto. Usar o silêncio como estratégia permite que você reúna informações vitais antes de tomar suas decisões. Pense em um mestre de xadrez que examina o tabuleiro cuidadosamente antes de mover uma peça, ou um negociador habilidoso que escuta primeiro, revelando informações críticas sobre a posição da outra parte. Essa forma de silêncio estratégico não é passividade, é uma coleta proativa de percepções que leva a ações mais conscientes. O renomado estrategista militar Sun Tzu entendeu bem esse princípio ao afirmar que toda guerra se baseia na decepção.
Ao guardar seus planos enquanto observa atentamente seus concorrentes, você garante uma vantagem tática importante. Esse mesmo conceito vale para os negócios, para o crescimento pessoal e para quase qualquer cenário competitivo. Mahatma Gandhi, embora famoso por sua presença influente, muitas vezes permanecia em silêncio durante discussões decisivas, falando apenas quando absolutamente necessário e com palavras cuidadosamente escolhidas. Esse uso tático do silêncio aumentava o peso de seus comentários toda vez que ele decidia se manifestar. Então, como incorporar essa tática no seu dia a dia? Comece adotando a mentalidade de um antropólogo ao enfrentar novos ambientes. Preste atenção aos comportamentos culturais, às relações de poder e às diretrizes implícitas antes de apresentar suas próprias ideias. Em discussões, tente ser o segundo ou terceiro a falar, em vez do primeiro, para que você possa enriquecer o pensamento dos outros com um contexto mais profundo. Durante negociações, resista ao impulso de preencher pausas desconfortáveis. Normalmente, quem fala primeiro após um silêncio acaba cedendo terreno valioso. Aprenda a se sentir confortável com esses momentos silenciosos, usando-os para avaliar respostas e reunir insights. O princípio do silêncio se estende também à forma como você gerencia suas conquistas e aspirações. Ao buscar metas significativas, muitas vezes há uma pressão social para anunciar suas intenções publicamente. No entanto, estudos indicam consistentemente que falar sobre seus planos pode criar uma falsa sensação de realização, diminuindo a probabilidade de você se empenhar de verdade para alcançá-los. As pessoas que realmente realizam suas metas tendem a agir em silêncio, permitindo que suas conquistas falem por si mesmas na hora certa. Abraçar o silêncio estratégico dá a você a chance de perceber padrões que outros deixam passar, descobrir oportunidades que ficam ocultas para quem está muito preso em conversas e agir a partir de um lugar de conhecimento profundo no momento adequado. Isso pode transformar você de um participante reativo em um jogador estratégico que influencia as situações em vez de apenas responder a elas. Adote o silêncio como sua estratégia. Observe mais, busque com menos pressa e reúna insights antes de tomar uma decisão. Quando realmente agir, faça isso com base em uma compreensão completa. Essa relação entre silêncio e autodomínio traz uma pergunta interessante. Você já se perguntou por que os verdadeiros mestres em qualquer área mantêm um nível notável de calma? Existe uma ligação profunda entre silêncio e controle pessoal que foi reconhecida por pessoas bem-sucedidas ao longo da história. Quando você começa a valorizar o silêncio, inicia o caminho para o autodomínio. Alcançar o autodomínio é fundamental para dominar qualquer outra área da vida. A jornada para o autodomínio começa com a autoconsciência, e a verdadeira autoconsciência só surge no silêncio. É durante esses momentos tranquilos, sem a pressão de se mostrar para os outros ou a influência das distrações externas, que você pode realmente se enxergar como é, seus pontos fortes e fracos, seus desejos e medos mais profundos, sua verdadeira voz. Esses aspectos aparecem não no barulho das interações sociais, mas na quietude da reflexão sincera. Reflita sobre o quão difícil pode ser ouvir seus próprios pensamentos em meio ao fluxo constante das opiniões alheias. A tendência de se cercar de ruídos externos sufoca os sussurros sutis da sua sabedoria interior. No entanto, quando você reserva momentos para o silêncio, começa a distinguir entre os pensamentos que realmente são seus e aqueles que você apenas pegou do ambiente ao seu redor. Essa clareza é essencial para a verdadeira realização. Notavelmente, o renomado industrial Andrew Carnegie dedicava um tempo todos os dias para o silêncio e a contemplação, atribuindo muitos dos seus principais insights empresariais a essa prática. Ele reconhecia que a clareza necessária para tomar decisões importantes não poderia surgir em meio a conversas e atividades incessantes.
Além disso, a conexão entre silêncio e autocontrole vai além da simples clareza de pensamento. Abrange a regulação emocional, que é, sem dúvida, a habilidade mais essencial para o sucesso duradouro em qualquer empreendimento. Ao sentar-se em silêncio, você treina a si mesmo para estar presente com suas emoções e pensamentos, sem reagir imediatamente. Pense em como muitas pessoas respondem rapidamente ao receber críticas, frequentemente sentindo a necessidade de se defender, justificar suas ações ou revidar. Mas e se você escolhesse responder à crítica com um momento de silêncio? Esse intervalo, esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação, é onde reside sua verdadeira força. É nesse silêncio que você tem a chance de escolher sua resposta, em vez de ser levado pelas reações instintivas. Então, como cultivar essa conexão entre silêncio e autocontrole no seu dia a dia? Comece reservando momentos específicos para a solidão. Instantes em que você esteja totalmente isolado de influências externas, sem música, sem conversas, apenas você e seus pensamentos. Embora essa prática possa parecer estranha no início, ela aprimora sua capacidade de autoconhecimento profundo. Depois, adote a pausa, uma introdução intencional do silêncio antes de enfrentar situações desafiadoras. Quando for provocado, acostume-se a respirar fundo 3 vezes antes de falar. Esse hábito simples cria o espaço necessário para que suas faculdades superiores atuem, evitando que seus instintos primários comandem ações impulsivas. A expressão máxima dessa conexão é a capacidade de manter a tranquilidade interior mesmo diante do caos externo. Isso não significa ser indiferente, pelo contrário, significa que suas reações surgem de um estado de consciência centrada e não de reflexos impulsivos. Quando você alcança esse nível de autocontrole, torna-se quase invencível, pois suas ações não são mais governadas pelas circunstâncias. Elas estão alinhadas com seu verdadeiro propósito. A ligação entre silêncio e autocontrole favorece uma trajetória de crescimento poderosa. À medida que você acolhe o silêncio, desenvolve um autocontrole cada vez maior. À medida que seu autodomínio cresce, você encontra cada vez mais conforto no silêncio. Esse ciclo virtuoso continua, diferenciando você progressivamente daqueles que ainda são governados por estímulos externos e impulsos internos. Aceite o silêncio como o portal para o autodomínio. Em um mundo cheio de pessoas reativas, esforce-se para ser aquele que responde de forma ponderada. Em uma cultura de impulsividade, pratique ações intencionais. Deixe que o silêncio seja o cadinho onde você forja seu caráter inquebrantável. É nessa condição que a mente tranquila descobre oportunidades. Você já percebeu que suas ideias mais brilhantes surgem quando está no chuveiro, dando um passeio ou simplesmente sentado em silêncio? E isso não é por acaso. Existe uma conexão clara entre cultivar uma mente tranquila e descobrir oportunidades notáveis que outros podem ignorar completamente. No ritmo acelerado dos dias atuais, por que algumas pessoas continuam a identificar oportunidades enquanto outras permanecem alheias? A chave não está apenas no acesso à informação. Está na capacidade de interpretar essa informação de maneira inovadora. Isso acontece principalmente em momentos de calma, quando sua mente está tomada por conversas constantes, sejam de estímulos externos ou do seu próprio diálogo interno incessante. Você está funcionando no que a psicologia chama de modo de foco restrito. Embora esse estado seja excelente para executar tarefas, ele limita severamente sua capacidade de conectar ideias distintas ou perceber tendências sutis. Por outro lado, uma mente tranquila ativa o pensamento difuso, um estado de relaxamento onde seu cérebro cria conexões inesperadas e produz insights além do alcance do raciocínio lógico.
Albert Einstein afirmou certa vez que palavras e linguagem tinham influência mínima em seu processo de pensamento. Em vez disso, ele dependia de imagens, emoções e ritmos musicais, permitindo que ideias se manifestassem de formas visuais e físicas antes de serem articuladas em termos convencionais. Esse método exigia longos períodos de silêncio meditativo, que poderiam parecer inatividade para um observador desavisado. Então, como você pode nutrir a mente tranquila que revela oportunidades negligenciadas? Primeiro, reconheça que reconhecer oportunidades requer um estado mental diferente daquele da execução. Enquanto a execução prospera com concentração e urgência, a descoberta floresce em um estado relaxado de consciência. Reserve momentos específicos do seu dia em que você não esteja tentando alcançar nada em particular. Deixe espaço para seus pensamentos vagarem e formarem conexões inesperadas. Abrace o que as filosofias orientais chamam de mindfulness, o ato de estar completamente presente, sem julgamentos. Esse processo não significa esvaziar totalmente a mente, mas sim acalmar a avaliação e a classificação incessantes que geralmente ocupam seus pensamentos. Ao observar sem se apressar para analisar, você começa a perceber nuances e conexões que seu pensamento crítico costuma ignorar. Prepare seu ambiente físico para promover a tranquilidade mental. As distrações constantes causadas pela bagunça visual e pelo barulho de fundo prejudicam a capacidade do cérebro de processar informações, reduzindo sua habilidade de reconhecer os padrões sutis que indicam oportunidades em potencial. Use tarefas estratégicas incompletas para manter sua mente tranquila e engajada. Ao enfrentar um problema complexo, faça um esforço consciente para se afastar antes de chegar a uma conclusão. Seja caminhando, tomando um banho ou simplesmente ficando em silêncio, seu subconsciente continua a refletir sobre a questão e frequentemente apresenta soluções quando você menos espera. Uma mente tranquila revela oportunidades ao transcender o ruído do pensamento convencional. Quando todos estão focados na mesma narrativa, discutindo tendências semelhantes e perseguindo as mesmas oportunidades óbvias, os verdadeiros avanços residem em territórios inexplorados. Eles se encontram nas lacunas entre categorias estabelecidas, nas perguntas não feitas e nos desafios que outros consideraram insolúveis. Cultive sua mente tranquila como sua principal vantagem competitiva. Em uma era dominada pela cognição automática e rotineira, o valor atribuído a insights criativos e novas conexões só tende a crescer. As oportunidades do futuro serão identificadas não por aqueles que absorvem informações em alta velocidade, mas por aqueles que conseguem reconhecer os padrões que só se revelam no silêncio, cultivando a força interior por meio do silêncio intencional. Você já percebeu que as pessoas verdadeiramente resilientes raramente sentem a necessidade de proclamar sua força? Elas não se exibem, nem se vangloriam, agem com uma confiança serena que diz muito. Essa força interior não é construída por meio de contínuas autoexaltações. Ela se manifesta através do silêncio intencional, uma disciplina que promove a resiliência mental e emocional de maneiras que poucas outras práticas conseguem igualar. Quando as pessoas enfrentam emoções desconfortáveis, como ansiedade, incerteza ou frustração, sua reação instintiva é muitas vezes evitar esse desconforto por meio da distração. Podem ligar à televisão, procurar um amigo ou buscar outros meios para preencher o silêncio. No entanto, ao fazer isso, privam-se de experiências essenciais para desenvolver força interior. O silêncio intencional significa cultivar a habilidade de permanecer com o desconforto sem procurar uma saída constante. Trata-se de aprimorar a capacidade de enfrentar a incerteza sem esperar soluções imediatas. É sobre aumentar a resiliência emocional que te permite enfrentar os desafios inevitáveis da vida com serenidade e determinação. Reflita sobre estar sozinho com seus pensamentos e sentimentos, livre de distrações que possam suavizar seu impacto.
A princípio, isso pode ser bastante desconfortável. Seus pensamentos podem surgir e sentimentos difíceis podem aparecer. No entanto, se você se dedicar a esse processo praticando o silêncio intencional, uma transformação incrível começa a acontecer. Você desenvolve o que os psicólogos chamam de não reatividade emocional, a capacidade de sentir emoções intensas sem ser dominado por elas. Tente manter o silêncio em situações onde normalmente sentiria vontade de preencher o espaço com palavras. Quando receber críticas, resista ao impulso de se defender de imediato. Em momentos de elogio, evite o desejo de detalhar suas conquistas. Ao enfrentar um desafio, não sinta a necessidade imediata de compartilhá-lo com os outros. Esses pequenos atos de contenção verbal aprimoram gradualmente sua capacidade de autorregulação emocional. A prática do silêncio intencional também fortalece sua tolerância à incerteza, permitindo que você haja de forma eficaz, mesmo sem respostas completas, ou quando o caminho à frente está incerto. Essa tolerância é essencial tanto para a liderança quanto para a inovação, que naturalmente exigem conforto com a ambiguidade. Talvez o mais importante, manter um silêncio disciplinado fortalece a resiliência interna necessária para se manter firme quando preciso. Em uma sociedade que exerce grande pressão para se encaixar, seguir tendências e reproduzir opiniões populares, a habilidade de permanecer centrado na quietude te permite manter suas crenças, mesmo quando elas divergem das ideias predominantes. Vince Lombardi, o famoso treinador de futebol americano, exemplificou essa habilidade ao manter um silêncio disciplinado em momentos decisivos, avaliando cuidadosamente seus jogadores e as circunstâncias antes de tomar decisões cruciais. Essa resiliência interna permitiu que ele optasse por escolhas impopulares, mas sólidas, que eventualmente resultaram em um sucesso notável. Cultive sua força interior por meio de um silêncio disciplinado. Aprenda a se sentir confortável com o silêncio ao seu redor. Desenvolva a coragem para confrontar seus próprios pensamentos sem hesitação. Somente após nutrir essa força interior, suas ações externas terão o verdadeiro poder de transformar tanto sua vida quanto o ambiente ao seu redor. Priorize a ação em vez de meras palavras. Você já se deparou com alguém que fala incessantemente sobre seus planos? Essas pessoas se vangloriam de grandes aspirações e objetivos elaborados, detalhando sem parar seu sucesso futuro. No entanto, à medida que meses e anos passam, elas permanecem exatamente onde começaram, cheias de palavras, mas sem resultados concretos. Em contraste, existem aqueles indivíduos excepcionais que falam pouco sobre seus sonhos, mas se dedicam consistentemente a ações que os impulsionam para frente. Esses são os realizadores silenciosos que entendem uma verdade fundamental. O verdadeiro poder reside na ação, não na fala. O mundo está cheio de faladores, mas a realização pertence àqueles que agem. Quando você concentra seus esforços em dar passos consistentes em vez de apenas discutir suas intenções, cria um ímpeto que somente palavras não podem gerar. Essa postura discreta para a conquista traz vários benefícios, especialmente ao proteger suas ambições contra a sutil sabotagem que muitas vezes surge ao compartilhar seus planos muito cedo. Estudos psicológicos indicam repetidamente que falar sobre suas ambições pode gerar uma sensação precoce de realização. Quando você recebe reconhecimento social por expressar seus planos, seu cérebro interpreta isso como uma recompensa, semelhante a ter realmente concluído a tarefa. Essa sensação enganosa de progresso reduz seu impulso para dedicar-se ao trabalho árduo necessário para o sucesso de verdade. Então, como você pode se tornar um realizador silencioso na sua vida? Comece com um princípio simples. Para cada objetivo que estabelecer, dê pelo menos um passo concreto antes de compartilhá-lo com alguém. Essa primeira ação cria um verdadeiro ímpeto e avalia sua dedicação além da mera conversa. Em seguida, mude sua atenção da entrada para a saída.
Em vez de avaliar seus dias pelo número de reuniões em que participou ou discussões realizadas, avalie-os com base nos resultados tangíveis alcançados. Ao final de cada dia, pergunte a si mesmo: o que eu realmente criei ou conquistei hoje? Essa mentalidade focada em resultados naturalmente reduz as conversas vazias e estimula ações produtivas. Aprenda a encontrar satisfação na ação, em vez de apenas falar sobre fazê-la. Quando você obtém seu senso de progresso e realização a partir de ações genuínas, em vez de depender das respostas dos outros sobre suas intenções declaradas, você se liberta da necessidade de aprovação externa. Um realizador silencioso reconhece que a energia segue onde o foco é direcionado. Quando você se concentra em discutir seus objetivos, direciona energia para verbalizar em vez de executar. Ao manter suas intenções privadas, você redireciona essa energia para as ações que levam a resultados. Torne-se um realizador silencioso na sua vida. Deixe que os outros falem enquanto você age. Deixe que eles anunciem enquanto você progride. Enquanto eles buscam atenção, busque resultados. Porque quando tudo estiver dito e feito, e muitas vezes há mais conversa do que ação, serão suas ações, e não suas palavras, que definirão seu legado, formando sua aliança silenciosa de mentores. Você já parou para pensar por que algumas pessoas avançam no sucesso muito mais rápido do que outras que possuem habilidades semelhantes? Frequentemente, a distinção não está nos talentos, mas sim na qualidade das conexões. As pessoas mais bem-sucedidas em vários campos desenvolveram a capacidade de formar o que poderia ser chamado de aliança silenciosa de mentores. Esse é um grupo cuidadosamente selecionado de pessoas que coletivamente aprimoram as ideias, o desempenho e os resultados umas das outras. Diferente do networking típico ou de associações casuais, uma verdadeira aliança de mentores significa uma colaboração entre mentes comprometidas com um objetivo comum, onde o conhecimento e a energia combinados do grupo criam uma força muito mais potente do que qualquer indivíduo poderia gerar sozinho. Essas alianças frequentemente operam com certa discrição, aumentando sutilmente o potencial de sucesso de cada participante sem exibir sua influência. A razão por trás desse fenômeno intrigante é tão simples quanto profunda. Os pensamentos são tangíveis, eles possuem energia. Quando duas ou mais mentes se alinham harmoniosamente em direção a um objetivo claro, elas formam uma terceira entidade, mais poderosa. Essa terceira mente surge do grupo e não pode ser atribuída a apenas um indivíduo. Por exemplo, Walt Disney e seu irmão Roy construíram um dos maiores impérios do entretenimento da história. As ideias criativas de Walt, combinadas com a expertise financeira de Roy, resultaram em conquistas que nenhum dos dois poderia ter alcançado sozinho. A parceria deles, em grande parte mantida longe dos holofotes, exemplifica a força de mentes complementares colaborando em harmonia em busca de objetivos comuns. Então, como você pode estabelecer sua própria aliança silenciosa de mentores? Comece identificando valores e habilidades específicas que potencializem suas forças e compensem suas fraquezas. Ao contrário do networking superficial, que geralmente enfatiza a quantidade de conexões feitas, o princípio do Mastermind prioriza a qualidade e o alinhamento de intenções. Procure pessoas que não apenas tenham a experiência ou o conhecimento que você pode não possuir, mas que também personifiquem características essenciais para o sucesso: integridade, persistência, coragem e pensamento disciplinado. É importante lembrar que uma verdadeira aliança de mentores prospera com um propósito compartilhado, e essa unidade é inatingível se seus valores fundamentais divergirem dos de seus potenciais colaboradores. Depois de identificar possíveis membros, aproxime-se deles com uma compreensão clara das vantagens mútuas que essa parceria pode proporcionar.
As alianças mais sólidas são fundamentalmente baseadas na reciprocidade. Cada membro oferece e recebe valor na relação. Deixe claro quais são suas contribuições e quais atributos ou habilidades específicas deseja adquirir deles. Organize seus encontros de mentores em torno de desafios e oportunidades concretas, em vez de temas amplos. Chegue preparado com perguntas ou questões bem definidas nas quais o pensamento coletivo possa gerar resultados superiores. Mantenha as discussões focadas em insights práticos, em vez de conceitos teóricos. Enfatize a importância de contribuir antes de buscar receber valor. Em cada interação com os membros da aliança, concentre-se primeiro em como pode aprimorar o pensamento ou os esforços deles. Essa atitude generosa promove uma cultura de reciprocidade que potencializa a eficácia da aliança. É fundamental lembrar que verdadeiras alianças de mentores operam em certo silêncio, não em segredo, mas priorizando o conteúdo em vez do espetáculo. Enquanto outros podem exibir suas habilidades de networking ou citar nomes importantes, você estará silenciosamente aproveitando a sabedoria coletiva de sua aliança para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades que permanecem invisíveis para a maioria. A natureza silenciosa dessas alianças não implica falta de entusiasmo ou paixão. Pelo contrário, significa que a energia é direcionada para conquistas significativas, em vez de exibição social ou autopromoção. A força da aliança se reflete nos resultados, não apenas em palavras. Forme sua aliança silenciosa de mente com propósito e consideração. Construa conexões com pessoas que aprimoram seu processo de pensamento e desafiam seus limites. Apoie generosamente o sucesso delas, enquanto também se beneficia das suas percepções e ajuda. Nessa convergência harmoniosa de mentes, você encontrará uma fonte poderosa que amplifica sua capacidade de alcançar muito além do que conseguiria sozinho, para transformar o silêncio em ação impactante. Você já reparou como certas pessoas parecem agir com incrível precisão e influência? Elas tomam decisões que outros só entendem muito tempo depois. Não são apenas intuições afortunadas ou decisões espontâneas. São o resultado de um processo que começa no silêncio e termina em uma ação poderosa. Dominar a habilidade de transformar momentos silenciosos de reflexão em passos decisivos e impactantes é uma das competências mais importantes que você pode desenvolver na sua jornada para o sucesso. Muitas pessoas presumem erroneamente que ação e silêncio são opostos. Não são etapas sequenciais de um mesmo processo. O silêncio, visto como um momento de observação, contemplação e estratégia, é um precursor essencial para agir de forma realmente eficaz. Sem essa base de silêncio, as ações tornam-se meramente reativas, impulsivas, desorganizadas e, no fim, ineficazes. Os marcos mais significativos da história da humanidade seguiram essa sequência. Fases de observação e contemplação aparentemente inativas, seguidas por ações incisivas e impactantes no momento mais oportuno. Essa interação entre silêncio e ação gera resultados que parecem até mágicos para quem não compreende o processo por trás. O general George Patton exemplificou essa abordagem ao elaborar suas estratégias militares antes de executar suas famosas ofensivas rápidas pela Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele dedicava um tempo considerável a analisar mapas do terreno, avaliar o comportamento do inimigo e imaginar diversos cenários. Essa preparação silenciosa permitiu que suas tropas atuassem com agilidade e precisão, surpreendendo tanto aliados quanto adversários. Então, como você pode transformar seu próprio silêncio em uma ação eficaz? Comece reconhecendo que pensar com qualidade requer tempo ininterrupto. Reserve blocos regulares na sua agenda exclusivamente para contemplar seus objetivos e os obstáculos mais significativos. Proteja esses intervalos com a mesma rigidez que dedicaria a qualquer reunião ou prazo importante. Durante esses momentos de silêncio, envolva-se em um pensamento estruturado.
Faça perguntas incisivas a si mesmo. Qual é a verdadeira questão ou oportunidade em jogo? Quais informações me faltam? Quais suposições estou fazendo que podem estar erradas? O que o resultado ideal implicaria? Quais são os passos essenciais para alcançar esse resultado? Documente seus pensamentos. Escrever suas ideias promove uma clareza maior e destaca inconsistências lógicas que podem passar despercebidas apenas na reflexão mental. Thomas Edison mantinha cadernos detalhados que registravam seu processo de pensamento, o que o ajudava a aprimorar suas ideias ao longo do tempo e a evitar repetir métodos ineficazes. Busque aquilo que os japoneses chamam de sati, momentos de clareza nos quais questões complexas se simplificam em princípios fundamentais. Essas revelações iluminadoras geralmente não surgem enquanto se está tentando resolver ativamente uma questão. Elas aparecem quando a mente tem espaço para refletir em silêncio, muitas vezes durante tarefas aparentemente não relacionadas. Depois de obter clareza nesses momentos de tranquilidade, prepare-se para a ação decisiva, identificando seu ponto de gatilho, a condição ou momento específico que sinaliza sua transição da contemplação para a execução. Esse gatilho evita análise excessiva e garante que você aproveite o momento ideal para agir. Quando chegar a hora, prossiga com total dedicação. Uma execução sem entusiasmo pode comprometer até mesmo as estratégias mais brilhantes. A qualidade de suas ações deve ser tão intencional quanto os seus momentos de silêncio. Essa estratégia abrangente gera um impulso que o prepara para enfrentar os desafios inevitáveis. Crie um mecanismo de feedback que permita voltar ao estado de contemplação após ações impactantes. Reserve um tempo para refletir sobre o que deu certo, o que não funcionou e os aprendizados adquiridos. Essa dança rítmica entre silêncio e ação, pensamento e execução, alimenta um ciclo contínuo de melhoria nos resultados. Tome como exemplo Roger Bannister, que quebrou a aparentemente inquebrável barreira de 4 minutos na milha. Ele alternava perfeitamente entre treinamento rigoroso e avaliação detalhada de seu desempenho. Esse método meticuloso permitiu que ele aperfeiçoasse sistematicamente seu estilo de corrida, alcançando o que muitos consideravam impossível para um ser humano. Concentre seu silêncio em ações com propósito. Encare seus momentos de reflexão silenciosa com a mesma disciplina que dedica aos períodos de atividade intensa. Entenda que suas ações jamais podem superar a qualidade dos pensamentos que as precedem. Quando o silêncio está harmoniosamente entrelaçado à ação, eles formam um poderoso catalisador que transforma sonhos em realidade de forma impressionante. Reflita sobre sua jornada rumo à grandeza. Você já reparou como as mudanças mais transformadoras frequentemente começam silenciosamente na mente de uma pessoa e não por meio de declarações enfáticas ou protestos públicos? Elas têm origem na quietude de alguém que escolhe pensar e agir de forma diferente da maioria. Essa é a essência da revolução silenciosa, uma transformação pessoal que muda tudo sem alarde até que os resultados se tornem grandes demais para serem ignorados. Vivemos em uma sociedade que valoriza o barulho, premiando as vozes mais altas, os comentários mais chocantes e as ações mais dramáticas. No entanto, a verdadeira grandeza raramente nasce nesse tipo de ruído. Ela surge por meio de uma revolução silenciosa interior, da aplicação metódica de princípios que, aos poucos, conduzem a resultados extraordinários. Essa transformação silenciosa começa por uma mudança fundamental na mentalidade, saindo da busca por aprovação externa para o empenho na excelência pessoal. Quando você deixa de se preocupar com a forma como os outros veem seus esforços e passa a focar apenas em aprimorar a qualidade deles, você desencadeia uma mudança capaz de transformar todos os aspectos da sua vida. Veja o exemplo de Abraham Lincoln.
Antes de se tornar presidente, ele viveu muitos anos num período menos conhecido de sua trajetória, dedicado a aprender intensamente por meio da leitura e da escrita. Ele não anunciou suas aspirações ao público. Em vez disso, aprimorou suas habilidades de modo silencioso e persistente. Quando a oportunidade veio, ele estava preparado, tendo desenvolvido seu potencial através dessa transformação interna. Então, como começar sua própria revolução silenciosa? Comece avaliando para onde sua energia está sendo direcionada atualmente. Quanto do seu esforço é dedicado a causar impressões em vez de construir substância? Com que frequência você fala sobre suas conquistas futuras em vez de dar passos concretos para alcançá-las? Essa reflexão sincera serve como a base para a expansão da sua revolução pessoal. Em seguida, adote a proporção da ação silenciosa. Para cada hora que você passa falando sobre seus objetivos ou sucessos, dedique pelo menos 10 horas a um trabalho silencioso e focado voltado para alcançar esses objetivos. Essa prática simples desloca seu foco de energia, de expressar ideias para gerar resultados, de ser visto para ser produtivo. Cultive o que pode ser chamado de confiança silenciosa. Uma certeza firme em si mesmo que não depende da aprovação dos outros, mas do seu compromisso inabalável com altos padrões. Essa autoconfiança reduz a dependência da validação externa, que muitas vezes conduz a comportamentos improdutivos. Assuma a disciplina da responsabilidade pessoal, estabelecendo padrões que superem as expectativas alheias. Isso significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, buscar a excelência onde a mediocridade seria aceita e continuar crescendo mesmo depois de ter ultrapassado aqueles ao seu redor. Adote o que pode ser chamado de realizações discretas, em que você alcança marcos importantes sem chamar atenção. Em vez de parar para comemorar cada vitória, deixe que cada sucesso seja um trampolim para o próximo desafio. Esse impulso contínuo promove um crescimento constante que, no final, gera resultados impressionantes. Lembre-se de que sua transformação silenciosa não é sobre se afastar da sociedade, é sobre se engajar com o mundo a partir de um lugar de confiança tranquila e não de insegurança barulhenta. Trata-se de oferecer valor real em um mundo frequentemente satisfeito com símbolos superficiais. Trata-se de causar um impacto duradouro em vez de deixar uma impressão passageira. As pessoas mais bem-sucedidas ao longo da história entenderam esse conceito. Suas transformações começaram silenciosamente por dentro, para então transformar seus campos, e em alguns casos o mundo todo. Eles não buscavam ser barulhentos, buscavam promover mudanças. Assim, descobriram o caminho para uma grandeza autêntica. Comece sua revolução silenciosa hoje. Fale menos. Haja mais. Desenvolva seu potencial em silêncio. Deixe que suas conquistas falem por você. Pois dentro dessa mudança aparentemente simples está o poder não apenas de transformar seus resultados, mas também de redefinir quem você é. Este é o seu caminho para a grandeza, não através de grandes proclamações ou exibições públicas, mas pela implementação constante e silenciosa de princípios transformadores que distinguem o extraordinário do meramente mediano. Sua revolução silenciosa começa agora. A única pergunta que resta é: você tem a coragem de aceitá-la? Influência sem barulho. Você já percebeu como certos líderes comandam a sala sem esforço, sem levantar a voz? Eles não forçam a atenção, a atraem naturalmente por meio de sua presença e da gravidade de suas palavras cuidadosamente articuladas. Isso é a essência da liderança silenciosa. Uma maneira envolvente de influenciar que não depende do volume ou da frequência da comunicação, mas sim da sua qualidade e timing. Em um mundo que frequentemente associa liderança a ser visto e ouvido, o líder silencioso se destaca. Esses indivíduos reconhecem que a verdadeira influência surge não de dominar conversas, mas de falar de forma ponderada, ouvir ativamente e agir com convicção firme. Eles têm a capacidade de fomentar a criatividade.
Sua força não reside na frequência de seu discurso, mas na profundidade da sua mensagem quando escolhem falar. Ao abraçar a liderança silenciosa, eles criam um ambiente onde os outros se sentem empoderados para compartilhar, inovar e aprimorar suas próprias habilidades. Quando um líder se abstém de usar sua voz constantemente, os membros da equipe ficam mais inclinados a se manifestar, contribuir com ideias e tomar iniciativas que fortalecem a organização como um todo. Esse método amplifica a liderança em vez de concentrá-la. Então, como você pode cultivar essa habilidade de liderança silenciosa? Comece dominando a comunicação intencional. Antes de falar em qualquer contexto, considere 3 perguntas essenciais. Isso é necessário? Isso é benéfico? É o momento certo? Esse filtro simples fará sua comunicação se destacar rapidamente daquelas pessoas que falam impulsivamente e sem intenção específica. Aprimore o que poderia ser chamado de escuta de liderança. O uso intencional do silêncio para permitir que os outros expressem seus pensamentos e preocupações. Ao fazer isso regularmente, você ganha percepções e informações que muitas vezes escapam aos líderes que dominam as discussões. Tudo isso enquanto fomenta confiança e engajamento. Construa a coragem de ser sucinto. Em uma época sobrecarregada de informações, ser conciso não é apenas educado, é uma habilidade vital de liderança. A capacidade de condensar questões complexas em orientações claras e diretas diferencia o líder silencioso daqueles que se baseiam em verbosidade e obscuridade. Quando você fala menos, cada palavra ganha maior significado. A primeira-dama Eleanor Roosevelt, embora inicialmente tímida, emergiu como uma das figuras mais importantes de sua época, não por meio de discursos grandiosos, mas através de uma determinação firme e ações guiadas por princípios. Seu papel na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos mostrou que a influência duradoura vem da autoridade moral e não apenas da habilidade verbal. Domine a arte de utilizar o silêncio de forma consciente durante conversas e negociações. Uma pausa estrategicamente colocada pode criar uma oportunidade para reflexão, destacar a importância de sua declaração anterior ou ajudar a aliviar tensões existentes. O uso atento do silêncio frequentemente alcança o que palavras adicionais não conseguem. Aceite a compreensão de que uma presença forte de liderança não precisa de visibilidade constante. Muitas vezes, os líderes mais impactantes são percebidos mesmo na sua ausência por meio dos sistemas que estabeleceram, das culturas que cultivaram e das pessoas que apoiaram. Essa influência duradoura e não um impacto passageiro é o verdadeiro indicador de uma liderança eficaz. Cultive sua capacidade de liderar silenciosamente. Fale com intenção, ouça com sinceridade e haja com determinação. Permita que outros tenham oportunidades de crescer. Dê o exemplo como líder, em vez de apenas comandar com palavras. Ao fazer isso, você perceberá que a influência autêntica não está em quão alto você fala, mas na integridade do seu caráter e na sabedoria de suas palavras cuidadosamente escolhidas, valorizando respostas pensadas em vez de reações impulsivas. Você já se arrependeu de uma resposta dada apressadamente? Disse algo num momento de raiva que depois gostaria de ter retratado? Sem dúvida você já, todos nós já. Mas você já se arrependeu de ter levado um momento para pensar antes de responder? Provavelmente não. Essa simples observação revela uma verdade importante. O espaço entre o estímulo e a resposta contém sua força. Ampliar esse espaço pode ser a habilidade mais crucial para o sucesso pessoal e profissional. Quando você responde imediatamente a uma situação, suas reações vêm do seu sistema límbico, o centro emocional do seu cérebro que governa as respostas de luta ou fuga. Essas reações rápidas muitas vezes surgem de condicionamentos passados e tendem a refletir sentimentos de medo, insegurança ou preconceitos subconscientes, em vez de refletirem seus processos de pensamento mais racionais.
No entanto, se você inserir um momento de pausa entre o gatilho e sua resposta, você ativa seu córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento avançado, permitindo sabedoria, perspectiva e escolhas intencionais em suas ações. Então, como você pode desenvolver essa habilidade de resposta intencional no seu dia a dia? Comece pelo aspecto físico fundamental, a sua respiração. Quando confrontado com um evento desencadeador, respire fundo 3 vezes antes de reagir ou falar. Essa breve pausa interrompe o ciclo de respostas automáticas, criando espaço para uma reflexão mais cuidadosa. É algo tão simples que muitas pessoas acabam ignorando, mas é surpreendentemente eficaz para mudar seu estado mental. Aplique a regra das 24 horas para decisões ou comunicações importantes, especialmente aquelas carregadas de emoção. Se a ação imediata não for urgente, aguarde pelo menos 24 horas para refletir antes de se envolver em situações que possam provocar reações. Esse intervalo permite que suas emoções se acalmem e facilita uma visão mais equilibrada. Florence Nightingale transformou os cuidados de saúde com sua abordagem sistemática e baseada em dados durante a Guerra da Crimeia. Em vez de reagir emocionalmente às condições desesperadoras que observava, ela registrou e analisou as causas subjacentes e implementou soluções estruturadas. Sua resposta equilibrada salvou inúmeras vidas e revolucionou as práticas médicas no mundo todo. Potencialize a eficácia das suas respostas praticando a mudança de perspectiva. Em situações desafiadoras, analise intencionalmente o cenário sob diferentes ângulos. Como a outra pessoa pode enxergar isso? Qual importância isso terá daqui a 5 anos? O que o mentor mais sábio da sua vida recomendaria? Essas perguntas ampliam sua visão, conduzindo você de reações imediatas para uma compreensão mais profunda. Estabeleça estratégias de resposta para situações que costumam desencadear reações previsíveis. Assim como os socorristas têm protocolos para lidar com crises, você pode criar diretrizes pessoais para momentos que geralmente provocam comportamentos impulsivos. Essas regras pré-definidas oferecem uma estrutura para agir de forma mais consciente, mesmo diante de emoções fortes. É essencial lembrar que uma resposta reflexiva não significa reprimir sentimentos genuínos, mas expressá-los de maneiras que estejam alinhadas e não que prejudiquem suas verdadeiras intenções. O objetivo não é a insensibilidade emocional, mas a consciência emocional, usando os sentimentos como indicadores informativos, em vez de permitir que dominem suas reações. Cultive a prática de respostas reflexivas na sua vida. Amplie o intervalo entre um estímulo e sua resposta. Substitua reações impulsivas por ações intencionais, pois é nesse intervalo, o momento crucial entre o que acontece e como você responde, que reside a liberdade de escolher seu caminho e o poder de moldar seus resultados. Dominar a arte da paciência estratégica é realmente tão complexo? Talvez não. No entanto, em uma sociedade obcecada por resultados imediatos, a capacidade de esperar estrategicamente, ser disciplinado para aproveitar o momento certo, tornou-se uma habilidade cada vez mais rara e valiosa. Não se trata de esperar de forma passiva ou simplesmente procrastinar. Envolve alinhar suas ações com o tempo ideal, muitas vezes sendo a linha que separa um sucesso notável de um fracasso frustrante. Muitas pessoas subestimam o impacto do tempo na realização dos seus objetivos. Elas buscam alcançar suas metas com urgência excessiva, sem perceber que forçar o tempo frequentemente gera resultados incompletos ou obstáculos desnecessários. Por outro lado, quem se destaca compreende que certos resultados precisam do seu próprio ritmo e não podem ser acelerados. Eles se desenvolvem conforme seu ritmo natural, e tentar apressá-los pode, ironicamente, atrasar sua manifestação. A paciência estratégica significa identificar quais partes dos seus objetivos exigem ação imediata e quais demandam observação cuidadosa.
Envolve distinguir entre os elementos que você pode influenciar diretamente e aqueles que precisam evoluir por processos que você pode afetar, mas não controlar. Esse entendimento separa os verdadeiros bem-sucedidos daqueles que desperdiçam energia com esforços descontrolados. Então, como desenvolver essa habilidade de paciência estratégica nos seus projetos? Comece diferenciando entre mera atividade e progresso real. Muitas vezes, a ilusão de movimento, estar ocupado, atualizações constantes, ação contínua, pode esconder a ausência de avanço verdadeiro rumo a resultados significativos. Treine-se para valorizar resultados, não apenas esforço, substância e não superficialidade. Mergulhe no ritmo natural do seu campo ou setor. Cada área tem seu próprio tempo, com momentos em que o progresso é possível e outros em que a consolidação é fundamental. Ao alinhar seus esforços com esses ciclos naturais, em vez de resistir a eles, você aumenta sua eficácia e evita lutas desnecessárias. Aceite o que pode ser chamado de invisibilidade estratégica, a disposição de trabalhar sem reconhecimento ou elogios durante as fases de preparação. Muitas conquistas importantes são frustradas pela exposição prematura quando os criadores buscam aprovação antes que seu trabalho esteja suficientemente sólido para suportar críticas. A capacidade de manter a paciência nessas fases de desenvolvimento muitas vezes determina o sucesso final. O inovador bancário A.P. Giannini, fundador do Bank of America, exemplificou uma paciência estratégica notável após o terremoto de São Francisco em 1906. Enquanto outros bancos mantinham suas portas fechadas, ele imediatamente operou nas ruas, concedendo empréstimos baseados na confiança para ajudar na reconstrução da cidade. Esse compromisso de cultivar relacionamentos de longo prazo, em vez de priorizar lucros rápidos, gerou uma base de confiança que contribuiu para a criação de uma das maiores instituições financeiras do mundo. Aceite o conforto do progresso incremental. As conquistas mais duradouras raramente surgem de avanços repentinos, mas da soma gradual de pequenas melhorias. Embora cada passo possa parecer insignificante isoladamente, juntos criam um impulso que acaba se tornando imbatível. Lembre-se de que a paciência estratégica não é um estado passivo. É uma fase de preparação. Durante os momentos em que parece que você está apenas esperando, foque em aprimorar suas habilidades, acumular recursos e estabelecer os alicerces que vão maximizar sua eficácia quando for a hora de agir com decisão. Essa paciência produtiva cria um estado de prontidão que a pressa impulsiva não consegue alcançar. Cultive o hábito da paciência estratégica, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Identifique quais objetivos exigem ação imediata e quais demandam um timing cuidadoso. Diferencie a urgência genuína relacionada a prazos reais da urgência artificial nascida da impaciência. Ao dominar esse equilíbrio sutil entre saber quando agir e quando esperar, você revela um aspecto da conquista que permanece oculto para aqueles movidos apenas pela ilusão da urgência imediata. O valor do trabalho profundo no mundo de hoje. Você já chegou ao final de um dia agitado, se sentindo exausto, mas estranhamente insatisfeito? Como se tivesse estado ocupado o dia todo sem ter realizado nada de significativo? Essa experiência comum destaca um dos principais desafios da nossa era, a crescente dificuldade de se engajar em um trabalho profundo e focado em uma sociedade projetada para distrações incessantes. A capacidade de manter a concentração em tarefas desafiadoras, o que chamamos de trabalho profundo, tornou-se cada vez mais rara, mesmo ganhando importância. Com as tarefas rotineiras sendo progressivamente automatizadas, a habilidade de dominar habilidades complexas, enfrentar problemas difíceis e inovar emergiu como a principal fonte de vantagem competitiva tanto para indivíduos quanto para organizações.
O inventor Alexander Graham Bell, embora tenha vivido em um tempo com um ritmo significativamente mais lento, compreendia a importância do foco ininterrupto e reservava um espaço de trabalho dedicado para se concentrar sem interrupções. Esse ambiente protegido permitiu que ele não apenas inventasse o telefone, mas também concebesse uma infinidade de outras inovações que revolucionaram a comunicação moderna. Então, como você pode retomar o poder do trabalho profundo em sua vida pessoal? Primeiro, reconheça que pura força de vontade não é suficiente. As distrações que competem por sua atenção sustentada são muito potentes para serem enfrentadas apenas com autodisciplina. Você precisa reformular seu ambiente para fomentar, em vez de dificultar, os esforços focados. Juan Trippe, o magnata da aviação que transformou a Pan American Airways na principal companhia aérea do mundo, seguia uma rotina diária simples, apesar de suas inúmeras responsabilidades. As manhãs eram dedicadas a uma contemplação estratégica profunda sobre a trajetória da companhia aérea, afastada das tarefas operacionais urgentes, porém menos críticas, que ele enfrentava nas tardes. Esse ciclo estruturado de intenso foco, seguido por uma disponibilidade gerenciada, permitiu que ele nutrisse simultaneamente uma visão de longo prazo, garantindo ao mesmo tempo a proficiência operacional. Estabeleça rotinas que sinalizam ao seu cérebro que é hora de se envolver profundamente. Seja fazendo um certo tipo de chá, organizando seu espaço de trabalho de uma maneira específica ou começando com uma breve meditação, esses sinais ajudam seu cérebro a passar de um pensamento disperso para um foco concentrado. Com o tempo, o ritual em si pode evocar o estado mental necessário para o trabalho profundo. Lembre-se de que o trabalho profundo é uma habilidade a ser aprimorada, não apenas uma preferência ou uma característica inata. Como qualquer habilidade, ela diminui sem prática e se fortalece com o treino regular. Comece com breves períodos de foco concentrado, talvez apenas 30 minutos, e aumente gradualmente sua capacidade de atenção prolongada por meio da prática constante. Cultive a prática do trabalho profundo na sua rotina. Prepare um ambiente propício ao foco contínuo. Elimine as distrações que atrapalham sua concentração. Desenvolva hábitos que estimulem sua habilidade de se dedicar profundamente. Em um tempo cada vez mais marcado por atividades superficiais e atenção dispersa, as habilidades para explorar a fundo, concentrar-se intensamente em desafios difíceis e aproveitar oportunidades valiosas tornaram-se não apenas vantajosas, mas essenciais para alcançar um sucesso significativo. Pense em legado e não em fama. Você já percebeu a diferença entre quem busca fama e quem constrói um legado? Os primeiros buscam reconhecimento imediato, validação constante e admiração pública. Os segundos focam em causar impacto duradouro, cuidar dos outros e construir algo que permaneça muito além de suas vidas. Essa diferença ressalta a escolha entre a corrida barulhenta por visibilidade temporária e o esforço silencioso para construir uma relevância duradoura que molda como você conduz sua vida e carreira. A fama pode ser atraente porque oferece recompensas rápidas, atenção, emoção e uma sensação de importância. Mas essas recompensas são passageiras e, no fim, insatisfatórias. Celebridades que já foram famosas são rapidamente esquecidas e o assunto mais comentado do ano passado vira trivialidade hoje. Mais importante, a fama não satisfaz a necessidade humana mais profunda por propósito e significado. Aquela sensação de que sua vida contribuiu com algo relevante que vai além da sua existência. Já o legado enfatiza não ser conhecido, mas sim promover conhecimento, desenvolver ideias, sistemas, organizações ou pessoas que continuarão a agregar valor muito tempo depois de você deixar de estar presente. Esse foco em criar impacto duradouro em vez de reconhecimento imediato transforma não só seus resultados, mas também sua postura em relação às conquistas. George Washington Tilly, o artista retratista inglês, ilustrava isso em seu trabalho.
Em vez de se apressar para produzir o maior número possível de pinturas para ganhar dinheiro e reconhecimento rápido, ele criou cuidadosamente cada retrato para refletir não só a aparência externa, mas também o caráter intrínseco. Este compromisso com a qualidade, em vez da velocidade, resultou em obras-primas que continuam a ressoar através dos tempos, estabelecendo um legado que supera em muito a fama que ele teve durante a vida. Então, como você pode fazer a transição de buscar fama para cultivar um legado na sua própria vida e carreira? Comece ampliando sua perspectiva temporal. Ao tomar decisões, considere não apenas como isso me beneficia agora, mas também que impacto isso terá daqui a 20 anos. Essa sutil mudança de visão alinha naturalmente suas escolhas a valores e resultados mais duradouros. Reconheça as formas de influência que persistem além do seu envolvimento imediato. Embora os bens materiais possam se desgastar, o conhecimento se acumula. Recursos físicos podem diminuir, mas a sabedoria cresce. As conquistas pessoais têm seus limites. Por outro lado, capacitar outras pessoas promove uma expansão exponencial. Ao direcionar seus esforços para essas iniciativas de construção de legado, você cria algo que continua a se desenvolver, mesmo quando não estiver mais presente. Abrace o que pode ser chamado de pensamento catedral. Isso envolve o compromisso de apoiar iniciativas que podem não ser concluídas durante sua vida. Os arquitetos medievais que iniciaram as grandiosas catedrais da Europa sabiam que jamais veriam o resultado final. No entanto, sua dedicação a uma visão maior que o reconhecimento pessoal permitiu a construção de testemunhos duradouros da aspiração e habilidade humanas. Cultive o que pode ser chamado de consciência de sucessão. Isso significa nutrir intencionalmente outras pessoas que continuarão seu trabalho. Pessoas focadas em legado não retêm seu conhecimento ou status de forma rígida. Em vez disso, mentoram proativamente aqueles que eventualmente brilharão mais do que eles. Essa ampliação do impacto através dos outros aumenta significativamente tanto o alcance quanto a longevidade das suas contribuições. Lembre-se de que um verdadeiro legado não é construído por grandes atos ou momentos espetaculares, mas pela aplicação consistente dos seus valores e princípios nas decisões do dia a dia. O resultado cumulativo dessas escolhas, como você trata os outros, a excelência que traz às suas tarefas, as prioridades que demonstra por meio das ações e não apenas das palavras, é o verdadeiro indicador da sua influência. Escolha o legado em vez da fama na sua vida pessoal e nos seus empreendimentos profissionais. Foque em gerar valor que perdure além dos elogios. Concentre-se em nutrir pessoas em vez de apenas impressioná-las. Crie sistemas e organizações que reflitam sua visão e valores centrais. No final das contas, a qualidade do seu impacto supera a quantidade da sua fama, e a influência que você gera tem mais peso do que o holofote que atrai. Isso nos leva à disciplina da eliminação focada. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas geralmente fazem menos e não mais? Isso não é por acaso, é uma estratégia calculada. Em uma sociedade que está sempre pregando a ideia de fazer mais tarefas, mais metas, mais bens, mais conexões, os verdadeiros realizadores adotam a tática contrária, a disciplina da eliminação focada. A maioria das pessoas busca o sucesso acumulando coisas, sempre atrás de mais informações, mais oportunidades e mais relacionamentos. Mas essa abordagem frequentemente leva à exaustão, dispersão de foco e, no final, a resultados abaixo do esperado. A verdadeira excelência exige não expansão, mas contração, a remoção intencional de tudo que não apoia diretamente seus objetivos mais importantes. Essa disciplina não se limita a recusar distrações, embora isso faça parte. Ela exige a coragem de recusar boas oportunidades para que você possa abraçar grandes oportunidades. Envolve reconhecer que num mundo cheio de possibilidades infinitas, o que você decide não perseguir é tão crucial quanto o que escolhe seguir.
Benjamin Franklin tinha uma vasta gama de interesses, incluindo política, ciência, publicação e invenção. No entanto, ele não tentou lidar com todos ao mesmo tempo. Ele se concentrou em desenvolver uma virtude por vez, sabendo que tentar melhorar todas simultaneamente dificultaria o progresso real em qualquer uma delas. Essa abordagem metódica para o autodesenvolvimento permitiu que ele deixasse um legado duradouro em várias áreas ao longo da vida. Então, como você pode aplicar essa disciplina na sua própria vida? Comece pelo que pode ser chamado de auditoria de eliminação. Isso envolve uma análise detalhada de tudo que atualmente consome seu tempo, energia e foco. Para cada tarefa, relacionamento ou obrigação, pergunte-se: isso está alinhado diretamente com minhas principais prioridades? Se a resposta for não, crie uma estratégia para eliminá-la, delegá-la ou reduzir significativamente a demanda que isso impõe aos seus recursos. Adote a prática do abandono estratégico, que é a decisão consciente de parar atividades que antes lhe beneficiavam, mas que hoje não contribuem mais para seus objetivos mais importantes. Isso não se trata de desistir no primeiro desafio, mas sim de reconhecer quando o esforço contínuo em determinada direção traz retornos decrescentes em comparação com outras possíveis utilizações dos seus recursos limitados. Adote um pensamento baseado em zero em sua abordagem para compromissos e tarefas contínuas. Pergunte-se com frequência: considerando o que sei agora, eu decidiria me envolver nessa atividade se não tivesse já participado? Essa mentalidade ajuda você a superar a falácia do custo irrecuperável e permite que você se liberte de perseguir objetivos que já não justificam seu compromisso contínuo. Desenvolva o que poderia ser chamado de filtros de decisão. Diretrizes claras que automaticamente descartam escolhas que não estão alinhadas com seus valores centrais e objetivos principais. Esses critérios pré-estabelecidos ajudam a evitar a fadiga de decisão e garantem que sua atenção finita seja direcionada apenas para opções que são verdadeiramente importantes para seus objetivos mais significativos. Lembre-se de que a disciplina da eliminação focada se aplica não apenas às ações, mas também aos pensamentos e emoções. A energia mental desperdiçada com ansiedade, ressentimento, comparações desnecessárias e outros padrões de pensamento improdutivos consome os recursos necessários para um sucesso excepcional. Ao eliminar essas distrações internas, você pode alcançar benefícios ainda mais significativos do que ao lidar com as externas. Cultive a disciplina da remoção focada tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Em vez de adicionar, priorize subtrair. Em vez de multiplicar, busque simplificar. Em vez de diversificar, esforce-se para concentrar. Em uma sociedade que celebra o excesso, o caminho para resultados excepcionais muitas vezes requer a coragem de fazer menos. No entanto, também exige dedicação completa ao essencial que permanece após o processo de eliminação, incorporando a coragem da convicção em um mundo que tende a se conformar. Você já se pegou se conformando com a maioria enquanto uma voz interior sussurrava um sentimento oposto? Você não está sozinho nessa experiência. O impulso de se encaixar, de alinhar-se com as opiniões, comportamentos e valores daqueles que nos cercam, é uma das forças psicológicas mais fortes que enfrentamos. No entanto, as contribuições mais impactantes da história vieram daqueles que tiveram coragem suficiente para divergir da norma quando suas crenças assim o exigiram. Essa coragem não se trata apenas de ser contrário por si só ou de rejeitar o consenso sem considerar as evidências. Envolve desenvolver a habilidade de ouvir a sua sabedoria interior em meio ao ruído da opinião popular, de buscar seus insights mais profundos, mesmo quando eles o afastam do conforto da maioria. Galileu Galilei manteve firmes suas crenças científicas diante de uma forte oposição tanto de instituições religiosas quanto acadêmicas. Sua afirmação de que a Terra orbita o Sol
baseada em suas observações cuidadosas e não em dogmas aceitos, revolucionou nossa compreensão do sistema solar, embora tenha implicado um grande sacrifício pessoal durante sua vida. Envolva-se no que pode ser descrito como explorações mentais durante momentos de solidão, frequentemente se afastando das influências externas para refletir sobre questões importantes de forma independente antes de buscar a opinião dos outros. Essa prática aprimora sua capacidade de criar pensamentos originais, em vez de simplesmente escolher entre opções apresentadas por terceiros. Fique confortável com o fato de ser mal compreendido, pelo menos por um tempo. A força da convicção muitas vezes exige reconhecer possibilidades que outros ainda não enxergam ou questionar suposições que permanecem intocadas. Isso inevitavelmente gera momentos em que seu processo de pensamento pode parecer difícil de entender para as pessoas ao seu redor. Desenvolver a habilidade de suportar esse desconforto sem abandonar seus insights é fundamental para manter sua convicção nesses períodos desafiadores. Pratique o que você pode chamar de gerenciamento da convicção, a capacidade de permanecer fiel às suas crenças fundamentais enquanto se mantém aberto a ajustes com base em novas informações. A coragem da convicção não exige uma adesão cega às suas conclusões iniciais. Pelo contrário, envolve permanecer fiel à sua compreensão mais profunda, à medida que ela evolui por meio de experiências e reflexões contínuas. Lembre-se de que a coragem da convicção não o isenta da necessidade de um pensamento cuidadoso. Pelo contrário, exige ainda mais integridade e rigor intelectual, já que você não pode se apoiar no consenso para sustentar suas conclusões. Isso significa buscar ativamente evidências contrárias, considerar com seriedade perspectivas opostas e desafiar constantemente seus próprios pensamentos em relação à realidade. Cultive a coragem da convicção na sua vida pessoal e profissional. Conecte-se com sua própria sabedoria acima do barulho das massas. Busque sua compreensão mais profunda, mesmo que isso o coloque em desacordo com a opinião da maioria. Adira aos seus princípios, mesmo quando for mais fácil se conformar. Em uma sociedade onde muitos delegam seu pensamento ao coletivo, a coragem de se destacar quando suas crenças exigem pode representar o tipo mais formidável de força silenciosa que você pode cultivar. Essa é a integridade entre ações e princípios. Você já conheceu alguém cujas ações pareciam estar perfeitamente alinhadas com seus valores declarados? Alguém cuja fala e ações eram tão harmônicas que transmitiam uma integridade inabalável. Essas pessoas excepcionais têm algo além do simples charme, algo mais cativante do que um discurso persuasivo e mais impactante do que o poder. Elas exemplificam a integridade do alinhamento entre o que expressam, o que realizam e aquilo que realmente acreditam. Num ambiente em que a inconsistência se tornou comum, onde líderes prometem uma coisa e fazem outra, onde organizações divulgam ideais que não defendem e onde pessoas constroem imagens que mal refletem seu verdadeiro eu, esse alinhamento se tornou raro e extremamente valioso. A força dessa integridade não vem da perfeição, mas da congruência, o elo natural entre valores internos e ações externas. Esse alinhamento cria uma presença que conquista respeito de forma espontânea. Quando suas palavras, ações e princípios formam uma unidade consistente, você se comunica não apenas pelo que diz, mas pela sua essência. Essa integridade funciona como uma influência silenciosa, mais persuasiva que qualquer argumento e mais duradoura que uma autoridade passageira. Então, como cultivar essa integridade de alinhamento na sua vida? Comece entendendo claramente quais são seus verdadeiros valores. Não os que você acha que deveria ter ou gostaria que os outros pensassem que você tem, mas aqueles que realmente guiam suas decisões quando você está sozinho. Essa autoavaliação sincera é a base para que um alinhamento verdadeiro possa florescer. Pratique o que pode ser chamado de verificação de congruência, avaliando regularmente a diferença entre seus princípios declarados e suas ações reais.
Isso não é uma crítica severa, pelo contrário, é reconhecer onde a hipocrisia inconsciente pode estar minando sua integridade e eficácia. Quando identificar algum desalinhamento, escolha ajustar seu comportamento para estar em harmonia com seus valores declarados, ou revise seus valores sinceramente para refletir suas reais prioridades. Cultive o hábito de prometer menos e entregar mais, em vez do contrário. A integridade do alinhamento não se baseia em declarações grandiosas ou compromissos exagerados. Está focada em estabelecer expectativas que você realmente pode superar. Esse método constrói a confiança aos poucos, por meio de uma confiabilidade comprovada, e não de uma credibilidade presumida. Incorpore o que pode ser chamado de integridade privada, garantindo que seus valores e ações permaneçam consistentes, mesmo em situações em que ninguém saberia dos seus compromissos. Essa harmonia entre a conduta pública e privada fortalece um caráter que não depende de supervisão externa para manter sua integridade. Lembre-se de que a integridade do alinhamento não se trata principalmente de gerenciar sua reputação. É sobre alcançar coerência interna. Quando suas palavras, ações e valores estão em sintonia, você alcança um senso de completude e autenticidade que evita o desgaste psicológico de precisar representar versões inconsistentes de si mesmo em situações diferentes. Essa integração libera energia que, de outra forma, seria consumida pela dissonância cognitiva causada pelo desalinhamento. Promova a integridade do alinhamento na sua vida pessoal e profissional. Garanta que suas palavras estejam alinhadas com suas ações e que ambas representem verdadeiramente seus valores centrais. Elimine as discrepâncias entre o que você diz, o que você faz e no que você realmente acredita. Pois dentro dessa congruência existe um poder que vai além de meras técnicas, o impacto sutil, porém profundo, de uma vida que transmite verdade não apenas pelas palavras, mas por sua própria presença. A sabedoria de fazer pausas para a reflexão. Você já reparou que suas ideias mais valiosas raramente surgem nos momentos de maior agitação? Em vez disso, as respostas para seus maiores desafios frequentemente aparecem em momentos de calma, depois que a turbulência diminui. Isso não é por acaso. É sua mente funcionando como deveria, aproveitando o que podemos chamar de intervalos reflexivos para transformar experiência em sabedoria. Em nossa sociedade acelerada, a atividade incessante quase virou uma obrigação moral. Exaltamos a correria constante, o trabalho sem descanso, a busca incansável por mais. Contudo, esse ritmo implacável traz um problema sério. Sem oportunidades frequentes para refletir, as experiências não se transformam em entendimento. Você pode passar anos na correria sem adquirir a sabedoria correspondente se negligenciar o tempo necessário para assimilar o que viveu. Esses intervalos de reflexão, pausas intencionais na ação para contemplar o significado e as consequências, são a conexão vital entre a simples experiência e a compreensão verdadeira. Eles transformam o que poderia ser um mero conjunto de acontecimentos desconexos em uma narrativa coesa de crescimento e evolução. Em essência, não é a experiência em si que gera aprendizado, mas sim o ato de refletir sobre essa experiência. Como você pode incorporar esses momentos de reflexão na sua rotina corrida? Comece reconhecendo que refletir não é simplesmente lazer ou ociosidade. É um esforço cognitivo importante que merece espaço na sua agenda. Reserve momentos diários breves e sessões semanais mais longas, explicitamente dedicados ao pensamento reflexivo, tratando esses encontros consigo mesmo com a mesma seriedade que você daria a uma reunião com clientes ou colegas importantes. Dedique-se ao que pode ser chamado de reflexão estruturada, guiando seu tempo de pensamento com perguntas específicas em vez de objetivos vagos. Faça perguntas como: quais foram os sucessos desta semana e o que os tornou possíveis? O que ficou abaixo das expectativas e que lições posso extrair disso? Quais tendências estou percebendo? Que suposições posso estar mantendo que merecem uma análise crítica?
Essas perguntas direcionadas trazem insights mais profundos do que pensamentos dispersos. Crie ambientes que favoreçam uma contemplação eficaz. Estabeleça espaços destinados exclusivamente à reflexão cuidadosa. Isso pode ser uma cadeira especial, um caminho para a caminhada ou uma sala silenciosa, livre de interrupções, que permita à sua mente associar o ambiente a um pensamento aprofundado. Esses estímulos contextuais ajudam seu cérebro a passar rapidamente para um estado reflexivo. Envolva-se no que pode ser chamado de parceria de reflexão. Conversas frequentes com um colega, mentor ou amigo de confiança, focando em transformar experiências em aprendizados, são muito valiosas. Essas trocas costumam revelar percepções que podem passar despercebidas na meditação solitária, pois expressar pensamentos exige um nível de clareza que o silêncio nem sempre proporciona. Lembre-se de que a reflexão exige um tipo específico de atenção, diferente da resolução ativa de problemas e do relaxamento passivo. Ela transforma confusão em clareza. Consiste em estar consciente das experiências sem julgá-las ou analisá-las imediatamente, criando um espaço onde conexões e padrões possam surgir naturalmente, em vez de forçar conclusões. Cultivar essa atenção reflexiva é uma habilidade que melhora com a prática. Integre momentos de reflexão no seu dia a dia, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Reserve horários regulares para uma avaliação cuidadosa das suas experiências. Crie um ambiente que favoreça o pensamento profundo e faça perguntas que orientem sua reflexão para descobertas significativas. Pois nessas pausas intencionais entre as ações está o processo crítico pelo qual a simples atividade se transforma em uma realização genuína e os dados viram sabedoria, guiando a jornada do sucesso para a significância. Você já se perguntou qual é a diferença entre uma vida de sucesso e uma de significância? Ao refletir sobre a distinção entre alcançar metas e causar um impacto duradouro, ou entre construir uma carreira e deixar um legado, nos deparamos com uma questão profunda que todo grande realizador precisa enfrentar. Muitas pessoas chegam a um ponto em suas vidas em que o sucesso tradicional já não as satisfaz. As promoções, os lucros e os prêmios que antes motivavam sua ambição podem começar a parecer vazios. Isso não é um sinal de fracasso, pelo contrário, é um indicativo de crescimento. Mostra a disposição para sair do mero sucesso e buscar uma verdadeira significância. Mover-se de conquistas pessoais para oferecer algo duradouro que beneficie os outros é essencial. Esse crescimento não significa abandonar as conquistas, é uma redefinição do propósito. Redireciona o foco do que você pode ganhar para o que pode oferecer, do que pode possuir para o que pode contribuir e do seu próprio progresso para elevar os outros. Essa mudança rumo à significância não diminui o sucesso, pelo contrário, o eleva, criando um legado de contribuições que permanecem muito além da lembrança das conquistas habituais. Então, como navegar por essa transformação na sua própria jornada? Comece com uma auditoria de contribuição, uma avaliação honesta de como suas ações impactam os outros. Você está principalmente extraindo valor ou criando valor? Está aproveitando estruturas existentes para benefício próprio ou está aprimorando essas estruturas para o bem de todos envolvidos? Essa avaliação franca é a base para sua caminhada rumo a uma significância maior. Adote o que pode ser chamado de pensamento de legado. Reflita constantemente sobre como suas ações presentes podem influenciar pessoas e situações muito depois de você ter partido. Essa perspectiva mais ampla naturalmente desloca o foco de ganhos de curto prazo para contribuições de longo prazo, de vantagens passageiras para um impacto duradouro. Cultive sua capacidade para o que pode ser chamado de inovação de contribuição, aplicando suas habilidades e recursos únicos para atender a necessidades importantes ou aproveitar oportunidades que outros podem ter deixado passar.
Assim como a inovação nos negócios gera novo valor no mercado, a inovação de contribuição gera novos impactos dentro das comunidades, ambientes ou instituições que têm significado para você. Engaje-se no que pode ser chamado de parcerias significativas. Forme colaborações estratégicas com pessoas cujas habilidades complementares possam ampliar seu impacto. Assim como alianças empresariais geram mais valor comercial do que esforços individuais, parcerias intencionais voltadas para a contribuição promovem uma importância exponencialmente maior do que ações solitárias. Considere a médica Alice Hamilton, que, após alcançar sucesso notável como uma das primeiras médicas nos Estados Unidos, mergulhou no campo então negligenciado da medicina industrial. Por meio de pesquisa rigorosa sobre toxinas no local de trabalho e defesa incansável por padrões de segurança, ela salvou inúmeras vidas e estabeleceu a saúde ocupacional como uma especialidade médica essencial, gerando um impacto que ultrapassou em muito sua carreira médica pessoal. É fundamental entender que passar do sucesso para a importância não exige ações grandiosas ou uma reformulação completa da carreira. Muitas vezes, começa com pequenos ajustes na forma como você se envolve com seu trabalho e relacionamentos atuais. Quando você começa a priorizar a influência das suas ações em vez das suas recompensas e avalia suas conquistas pelas contribuições que faz e não apenas pela remuneração que recebe, você já está no caminho para a significância. Abrace a transição do sucesso para a importância na sua própria jornada. Mude sua perspectiva de realização para a contribuição. Amplie seu foco da acumulação para a alocação. Redirecione sua energia da aquisição para a doação. Pois é nessa mudança, nesse movimento de construir sucesso pessoal para cultivar uma importância duradoura, que a verdadeira realização do seu potencial e a medida autêntica do valor da sua vida podem ser encontradas. Permita que suas ações transmitam sua mensagem. Em um mundo cheio de distrações, seu silêncio se torna um recurso poderoso. Fale apenas quando for significativo. Caso contrário, destaque-se através de ações silenciosas. Foque, construa e vença. Cada passo silencioso que você dá o aproxima da vitória. Fale menos, faça mais. O poder está nas mãos de quem age em silêncio.